Obrigado porque vocês vieram hoje. Uma pessoa reverente a Deus, que teme a Deus, que respeita profundamente a Deus, ela tem a essência, a fonte da vida como sócio. Uma pessoa que não teme a Deus, ela tem vida, só que ela não tem o favor do sócio. Não tem como a gente se apartar de uma sociedade total com Deus, senão pelo pecado. Só o pecado separa o ser humano de Deus. Ainda assim, existe um argumento na teologia que diz que o Espírito que dá vida às pessoas é a centelha divina. Ou seja, ninguém que está vivo está necessariamente fora de Deus ou fora da essência de Deus, porque a vida só existe por causa da centelha espiritual, pelo ruá de Deus. Diz assim, ruá. Ruá. Quem sabe o que é o ruá de Deus? Essa é coisa boa, vocês vão anotar que vai ser bom. Ruá é a palavra hebraica para sopro. Ruá de Deus é o sopro de Deus em mim e você. Sabe quando Deus cria o homem, a imagem, a semelhança, ele solta o seu ruá. O fôlego de vida está em cada homem. Então, olha ali minha linha de pensamento nesse início. A reverência profunda, o respeito pelo Criador, é o que te habilita a ter favor. Então, a pessoa pode sim ter a essência de Deus, mas não ter o favor de Deus. Quando você é reverente profundamente, quando você respeita Deus profundamente, é como se Deus fosse o seu sócio. Olha como eu quero introduzir essa mensagem. Ai, ai, ai. Eu quero que você comece a enxergar Deus não só como, presta atenção, seu pai. Quem crê que Deus é pai? Eu não quero que você enxergue Deus só como seu sustentador. Quem crê que Deus sustenta? Não é para enxergar Deus só como provedor. Quem crê que Deus é o que dá a provisão? Eu quero que você comece a ter liberdade para enxergar Deus como seu sócio. Comece a enxergar Deus como aquele que te habilita a viver o favor. E isso é um pressuposto a partir do temor, a partir da reverência. Quando você teme a Deus, quando você respeita profundamente a Deus, no mundo espiritual, você tem o favor de Deus. A partir dessas próximas aulas, a gente vai engatar um entendimento sobre empreendedorismo e intimidade e inteligência emocional, que é só a intimidade com Deus que gera. É a percepção espiritual, é o feeling que vai te mostrar, entra nesse negócio ou não entra. Então, ainda que as técnicas de negócio, ainda que as técnicas emocionais funcionem, e a gente vai falar sobre isso, quem vai autenticar o teu próximo passo é a tua percepção espiritual. Se a gente só se move pelo dinheiro que vai ganhar, a gente pode ganhar muito dinheiro. Só que é como se a gente estivesse pisando numa espécie de areia movediça. Então, falar de reverência hoje é como se eu estivesse, na verdade, fazendo uma virada no nosso curso. Eu estou engatando você ladeira abaixo. Em que sentido? De velocidade. Vocês já viram um skatista quando ele desce? Por que ele desce? Porque ele precisa, na verdade, desse impulso para fazer a manobra no outro lance, que é uma subida. No mundo empresarial, você vai ter tantas subidas desafiadoras, que se você não tiver uma pressão, um impulsionamento de descida antes disso, você não consegue manobrar. Você não consegue acessar. Eu estou usando a linguagem do skatista ou do surfista, eu não sei exatamente por quê, mas é a imagem que está me vindo à cabeça. Em velocidade, nem sempre significa que você está indo para o fundo do poço. Cara, isso aqui vai ser muito bom. É errado. E a pessoa está caindo. Quando na verdade é só você ter a imagem. E se eu estiver numa pista de skate? É a reverência a Deus que vai nos dar estratégia, que vai nos fazer perceber o momento que nós estamos vivendo. É quando a gente vai começar a discernir o que realmente está acontecendo conosco nos nossos negócios. A inteligência emocional é como se fosse uma espécie de controle também.
A inteligência emocional fica modelando você, teu sentimento, mas é lá no íntimo do ser que a gente vai, não vou fazer. Não vou fazer. Provérbios diz que quem faz qualquer coisa sem refletir é tolo. A reverência vai temperar as tuas decisões. Ok? Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. De modo que a gente tem que adorar a Deus com reverência e temor. Essa é a essência do que nós estamos falando e fazendo aqui. Aprender por aprender é bom, mas imagina você ter Deus como seu sócio. Alguém já ouviu essa expressão? Tenho vivido. Faz total sentido. Agora, Alexandre, como é que eu pratico a reverência na prática? Para a gente então engatar o próximo nível aqui da nossa fala. O Salmo 33:8 diz o seguinte, ó: que toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Como é que na prática eu reverencio? É adorando e respeitando. Se for falar, por exemplo, de respeito, o que você entende sobre respeito? Fala aí alguma coisa que você entende sobre respeito. Uma pessoa faz o que com você? Ouve. Ok, te ouve. O que mais? Quando você é respeitado, o que a pessoa fez com você que você, vou me sentir respeitado? Coração honrado. Muito dificilmente uma pessoa que não é reverente a Deus vai ser honrada por Deus. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que... Ele fala assim: honrarei aqueles que me honrarem. Você quer ser honrado por Deus nos seus negócios? Seja reverente. Deixa Deus liberar o peso da opinião dele sobre a sua vida, sobre o seu negócio. Senhor, fala aí. Eu sei que tecnicamente eu até sou bom no que eu faço, mas diga aí, Senhor, tem um insight que eu não estou vendo? Tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Eu vou contar uma coisa para vocês. Das vezes que eu ajoelhei, falei assim: Senhor, vem com o peso da tua opinião nas minhas empresas. Vem, Senhor. Eu não sei fazer isso, não sei fazer isso. Aí, várias vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem 10. Veio uma pessoa na minha cabeça. Cara, essa pessoa. Sabe aquela pessoa que fazia tempo que você não falava? Fazia tempo que você não buscava? Fazia tempo que ela não te procurava? Aquela pessoa ou tinha a solução do problema, ou ela te conectava com alguém que tinha. Várias vezes eu vivi isso. Várias vezes eu vivi isso. Eu vou contar mais recente, posso? Sim. Estou num processo muito bonito, muito legal de uma das empresas, e eu estou precisando regularizar um monte de documento e eu não tinha um médico responsável técnico pela empresa. Eu tenho um médico responsável. Para pegar os negócios que eu quero, precisa ter um médico responsável pela empresa. É como se tivesse um médico full time na minha empresa, responsável tecnicamente. Procurei meus telefones e tal. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Quando acabou as minhas possibilidades, Senhor, vem com o peso da tua opinião nisso. É ele. Aí veio um dos médicos que já me atende, que é o meu parceiro. Fala com ele. Não, pô, mas eu sei quanto que ele cobra. 15 mil é para assumir esse lugar. Aí eu olhei minha conta e falei assim: cara, isso aqui não dá. Vamos, Alexandre? Aí fui lá ontem. Conversa vai, conversa vem, tal, não sei o que. Alexandre, faz aí sua proposta, o que você quer falar? É isso, contei a história para ele. 2020, com R$80. Fiz no Canva o meu logo, imprimi e fiquei entregando em Itanhaém, porta em porta. Deus abençoou, as coisas começaram a dar certo. Quando foi em 2023 eu já tinha uma cerca de 80 e fui contando a história para ele. E desde então o senhor é meu parceiro. Lembra que eu ligava para o senhor de Itanhaém e tal? Contando.
E ele foi ficando encantado com a história, foi vendo um jovem trabalhador, um jovem que... Falei, então, agora eu estou precisando ir num próximo passo e eu não dou conta disso sozinho, eu preciso do senhor. O senhor me ajuda? O que você precisa, Alexandre? Eu falei, eu preciso de um RT. Eu preciso de um médico responsável, porque agora eu vou pegar empresa grande. Você sabe quanto que custa isso? Eu falei, eu sei, 15 mil reais. Aí ele, então, qual é a sua proposta? Aí eu falei assim, é 2 mil por mês, mais 40% dos contratos que eu fechar. Ele anotou, posso pensar? Posso. Aí ele me ligou hoje. Alexandre, pela nossa amizade eu vou aceitar. Porque eu ouvi o peso da opinião de Deus. Não faz sentido racionalmente o que ele aceitou. Mas o peso da opinião de Deus me deu a direção. Fala com ele. Deixe o peso da opinião de Deus influenciar você. Faça sentido para você. Só faça. Veio, a opinião veio. Eu sou reverente? Faça. Tá ligando aqui, ó. Vem e equaliza o nosso comportamento. E eu estou dizendo o seguinte: geralmente a gente não consegue identificar a opinião de Deus porque a gente não perdoa as pessoas que nos feriram. Ave Maria. Moço, você está aqui para ser transformado. E Deus vai me usar. Ó, a falta de perdão você não entendeu ainda. Você está achando que enquanto você não perdoa as pessoas que te feriram, você está fazendo mal para elas. Eu vou te contar uma coisa, posso contar? E quase que eu falo que nem o Gustavo Lima. Posso contar, bebê? É você que fica podre, tá? Quando você não perdoa, você fica podre. Você já não tem clareza sobre a opinião de Deus. Por quê? Quem é reverente a Deus que não dá conta de perdoar? Está escrito assim, ó: perdoai as ofensas uns. Mateus 6 fala mais assim, ó: perdoe as ofensas, senão Deus nem te perdoa. Então, Alexandre, o que tem a ver, Alexandre? Um dia de aula que você vai falar de empreendedorismo, que vai ativar minha identidade empresarial e quer falar de opinião de Deus e de perdão, Alexandre? Porque eu vou ser leviano se eu te falar assim, ó, vai pra cima, sem antes de te dizer, escute a Deus e perdoe o próximo. Comecei a empreiteira julho de 2023, por causa de uma oportunidade. Qualquer hora eu conto a história toda. Eu ia pegar a sociedade na Januário Empreiteira, parecia que era uma dívida de X mil, quando eu fui ver era uma dívida de 10 vezes mais. Só que eu já tinha falado para todo mundo que agora eu estava com a empreiteira. E já tinha gente me ligando, vem fazer o orçamento, vem fazer. Eu falei, vou. Fui fazer os orçamentos sem nem saber por onde começar. Eu só sabia que tinha que ter um celular e digitar uma metragem. E com o peito estufado. Fui lá, fiz a metragem, chamei, conversei com um com o outro, aí chegou o Thiago, viramos sócio. O primeiro pedreiro bom que eu tive, conheceu o Eduardo aqui, bom pra caramba. Pegamos, fizemos tudo direitinho, fomos lá, tal, aumentando o salário dele toda semana. Ele chegou ganhando X, vi que ele era bom, dei 2X, vi que ele era melhor, dei 3X, vi que ele era melhor ainda, dei 4X. Quando eu vi que ele era top para ser supervisor, eu dei 5X. Exatamente o que ele queria. Ele chegou ganhando 150 o dia, depois de 6 meses ele estava ganhando 300 o dia. Ok? O que esse cara fez com o Alexandre aqui? A mulher dele perdeu o bebê. Eu passei lá uma madrugada inteira com ele, com a esposa no hospital, eu e a Vanessa. Deixei ele uma semana em casa, não descontei nada. Enfim, só estou contando as coisas que eu fiz para servir ele. Primeira oportunidade que ele teve, ele passou-lhe a perna no bobão aqui. Ficou com uma obra minha lá e me mandou um beijinho.
Por que eu estou falando dele? Porque eu precisei perdoar o moço, senão eu não ia continuar prosperando. Eu recebi o peso da opinião de Deus na minha vida. Deus falou assim comigo: é natural dele, você está esperando o quê? Eu te abençoo, eu te perdoo, eu vou seguir o jogo. Se você não perdoar as pessoas que te ferem, que te traem, que te machucam, como é que você vai lidar nos negócios quando alguém te passar para trás? Vou contar mais, posso contar? Temos de ser rejeitado de novo nos negócios, é muitas vezes porque a gente não perdoou por quem já nos rejeitou. Às vezes você não vende, não se envolve, não faz uma boa gestão, é porque alguém já te rejeitou, já te disse que você não era bom, já te disse que você não sabe fazer, e você simplesmente torceu o bico, não voltou mais, não perdoou. Então, o que eu estou fazendo com você hoje é te dizer assim: seja reverente a Deus, chame Ele para ser seu sócio. Deixa o peso da opinião dele falar no teu negócio. E a essência disso é: se acerta com as pessoas. Você não pode ficar com o rabo preso, porque quando você está com o rabo preso, você não consegue pegar o telefone para fazer um history para falar da sua empresa. Você com o rabo preso com alguém vai pensar o seguinte: se o fulano de tal vê meu history. Faz sentido ou eu estou falando besteira aqui? Não faz sentido. Quando você está com o rabo preso, não perdoa, está com mágoa, não sei o que, você fica naquela: cara, se o fulano vê, o que ele vai pensar de mim? Então, antes de eu chegar e tocar fogo e falar assim, vai para cima, eu estou dizendo o seguinte: conta com o peso da opinião de Deus no seu negócio. Se Deus está te falando, perdoa fulano, perdoa ciclano, para você prosperar, faça. Perdoe. Por fim, tem um dado histórico. Nos tempos de Jesus, quando uma pessoa matava outra de propósito e ela era descoberta, eles tinham uma punição que era pegar o cadáver desse morto. Cadáver morto é redundante, mas tudo bem, é isso que eu quero dizer. Pleonasmo. E pega nas costas de quem matou e amarra. Vocês já ouviram isso? Qual era a punição desse assassino? A morte que ele causou. Como que esse assassino morria? Os bichos do corpo que se decompunha começavam a comê-lo vivo. Sabe o que acontece quando eu e você, quando nós não perdoamos uma pessoa? Você almoça com ela, você janta com ela, você toma café com ela, porque ela não sai da sua cabeça. Ela está pregada em você, e você está achando que você é o bichão, o bichão. Posso falar real, rasgado? Está sendo é trouxa. Não vai prosperar. Vai avançar, vai chegar uma hora que um gatilho de dor vai ativar essa traição, essa rejeição, e você mais uma vez vai se sabotar. É assim que funciona. Posso dar um exemplo? Eu estou vendendo produto de cabelo num salão lá em Itanhaém, e eu entrei, comecei a falar pro cara e tal, não sei o que. Eu acho que eu já contei isso, que eu fui perguntar o preço, quanto que o cara, lembra disso? Aquilo ali quase foi minha cova nos negócios. Eu saí dali. Retribuição. Respira fundo. Você não pode deixar as tuas dores, as traições, as rejeições que você viveu impedirem você de prosperar. Não é ganho para você quando você não perdoa. Por mais que você se sinta injustiçado, e eu vou falar mais, você pode ter razão. Quem sabe você foi injustiçado, quem sabe você foi traído mesmo, quem sabe a pessoa te enganou de verdade. O que eu quero que você entenda é que o erro dela não pode justificar o seu. Imagina você deixar de crescer, de prosperar, de amadurecer nos seus negócios, porque ela se arrepende primeiro do que você perdoa, prospera e você fica com a mágoa presa. E agora você é culpado 2 vezes. Faz sentido até aqui? Faz sentido.
Porque você fica o tempo todo investindo energia em que o fulano tem que pagar, em que ele vai se estrepar. Você fica o tempo todo desenhando o fim mal dele. E você deixa de pensar na sua vida, na sua história, na sua trajetória, porque você quer que ele pague o mal que ele te fez. Posso contar? Conte. Você não se deu conta, mas o maior prejudicado 2 vezes é você. Pela traição e pelo engano e pela falta de perdão. Quantos estão dispostos a perdoar e liberar perdão para quem precisar? Alexandre, pô, mas eu não quero ir falar com o cara, não quero ser amigo. Tá tudo bem, não quero falar com a mina, não quero ser amiga. Tudo certo. Nesse momento não precisa, só libera. Só libera. Deixa aí. Para de almoçar com essa pessoa todo dia. Para de jantar com ela todo dia. E quando você não se perdoa? E quando você fez besteira consigo e você não se perdoa? Um dos maiores motivos das pessoas terem sucesso limitado, prosperidade limitada, olha o que eu estou dizendo, não é que não cresce. Perdoar o outro é importantíssimo e já te dá vazão para você crescer. Só que você sempre esbarra no limite. Você cresce, mas você esbarra. Você cresce, mas você esbarra. Você cresce, mas você esbarra. Daí você, cara, o que eu estou fazendo de errado? Deus, onde é que eu estou errando? Não é que você está errando. É que você não se perdoou. É que você não se perdoa pelo seu erro. É porque você não se perdoa pelo fato de ter sido enganado. Cara, como eu pude ter sido enganado ou traído? Às vezes a gente se acha que perdoa. Eu já contei para vocês o exemplo do curso de 8 mil que eu paguei, tá? Imediatamente eu me perdoei. Valeu. Falei, ó, tô ficando grandão. Se perdoe. Tenha compaixão de você. Por que você tem que ficar se martirizando? Até você entender, não, agora eu paguei tudo que tinha que pagar pelo meu erro. Que conversa. A gente não vai ser leviano de ficar também, tô nem aí com meus erros. Não, calma, não é tô nem aí com meus erros, é dizer assim, não, errei. Acabou, só foi essa vez, agora eu vou seguir. Por que você até perdoa as pessoas, mas não perdoa você? Não faz sentido você não ter compaixão de você. Por mais egoísta que pareça esse argumento, eu vou te contar uma coisa. Quando você falha com alguém e precisa pedir perdão, o que você faz? Se tiver que reparar você, por que você não repara você mesmo? Por que com você, não, beleza, comigo eu me resolvo aqui. Por que assim como você repara o outro que você ofendeu, por que quando você percebe que errou, se perdoou, você não repara a si, a sua alma? Alexandre, como é que eu reparo a minha alma? Errei, falhei, beleza, pedi perdão, me arrependi, mas ainda está com aquela sensação de culpa. Fazer o seguinte, eu vou pagar um sorvete para mim, eu vou comprar um relógio para mim. É Luana, né? A esposa? Identificação. O que é uma identificação? Você chama uma pessoa de confiança, se for o caso, pode ser um pastor, um amigo de confiança, e você utiliza essa pessoa simbolizando aquela que se foi. E você fala para essa pessoa. A identificação, lembra que o cérebro é bobo, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário? Então você faz o que tem que fazer. Já teve situações em que as pessoas foram até o cemitério, no túmulo, e disse o que tem que dizer. Para liberar. Fora. Ou no mínimo falar, eu te perdoo. Porque tem gente que precisa perdoar e tem gente que precisa pedir perdão. Entendem isso? Dos dois lados. Mas tu tem a mágoa, porque o que fizeram contigo te causou mágoa. Desde quando criança e tu carrega a mágoa até hoje, mas para os outros, tipo, tá normal, porque tu tá firmão, porque tu trabalha, porque tu tá vivo.
Porque tu viveu, tu sobreviveu, e aí? Mas tipo, tu tem mágoa da pessoa. Tu quer seguro. O que é um ambiente seguro? Com pessoas de confiança, se não tem ninguém, você e ele. Você e a pessoa. Honra e reconhece essa pessoa em tudo que ela já te fez de bem. Se ela fez alguma coisa de bom. Se ela não fez nada de bom, e você tá com a pessoa, ela não sabe, porque o pressuposto é, a pessoa me fez mal, mas não sabe, tá me vendo bem. Significa que é a pessoa do convívio. E diz para essa pessoa, eu te chamei aqui para honrar a tua vida, te agradecer, mas para dizer assim, cara, eu vou usar as palavras que a gente usa, você usa as tuas. Fiquei chateado com aquela situação, fiquei triste com essa situação, eu fiquei ofendido por isso, isso. E você vai expor a situação e falar assim, ó, eu quero liberar perdão para você, porque eu fiquei com muita raiva de você. Não é cobrar que a pessoa te peça perdão. Quando você dá o ponto, o passo de falar assim, ó, eu fiquei com raiva de você e eu quero te pedir perdão, porque eu cultivei maldade sobre você. Só que você nem sabia que tinha me ofendido. Eu quero hoje liberar perdão para você. Eu estou perdoando você por isso. Aí a pessoa vai, não, pô, por que tu não falou e tal? Então, estou falando. Quem sabe a pessoa pode chegar e dizer para pô, César, me perdoa, cara, não quis fazer isso. Pô, é verdade. Alexandre, se a pessoa, não, que nada a ver isso aí e tal, não sei o que. É o caso que eu vivi com a mãe biológica do André. Eu fiz a minha parte. O importante é você fazer a sua parte, César. O importante é você liberar o perdão para essa pessoa. Não consigo nem chamar, libera aqui. Faz a carta. Libera essa pessoa, para de olhar ela com raiva, para de olhar com ódio, para de olhar com dor. Libera. Pensa no nível de maturidade que a pessoa tinha quando ela te feriu. Às vezes ela não era madura, não sabia também. Você só ficou ofendido e ferido porque você não estava resolvido. Você talvez não teve um pai, não teve uma mãe, não teve ninguém para te proteger. Você teve que mostrar que era forte. Passou. Agora, viver preso nisso, você acha que é justo? Te machuca. Tem outras coisas mais que dá para fazer, a gente pode falar. Um empresário faz isso. Agora, um empreendedor, ao invés dele simplesmente ter uma franquia de um sorvete, ele coloca um chocolate com um morango, com não sei o que. Ele começa a criar novas ideias num ambiente, num negócio que já existe. Ou ele olha uma problemática e ele cria uma solução. Na prática, o empreendedor resolve problemas antigos com inovação. O empresário, ele lidera e replica modelos de negócio. É clara essa diferença? Se eu te perguntar qual é a sua tendência, você tem uma tendência de empresário ou de empreendedor? Empresário, empreendedor? Empresário. Vamos lá, quem tem tendência de empresário, levanta essa mão aqui. Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado, vai que esse cajado. Então, ao invés de você ter toda a estrutura que você precisa para fazer o que você quer, vai com o que tem. Tô falando? Tá. Deus tá falando? Porra. Aí assim, agora já que tu me empolgou, eu vou falar mais. De repente vai que fala. É pra você, Wendel, que ele tá olhando? Porque você tem capacidade. É porque você não perdoou. É porque você está pensando que o outro vai pensar. É porque você está com medo. Estou até olhando para cá para ficar pessoal. É porque você tem medo de ter dívida. É porque não sei o que. É porque não sei o que. E você fica buscando a condição ideal. Alexandre, tem que ser irresponsável e fazer tudo de qualquer jeito? Óbvio que não. Dá uma calculadinha. Dá uma pensadinha. Vê os botões que você pode apertar. Mas não espera a condição ideal. O movimento faz as coisas acontecerem. Tu acredita nisso? 100%. Tu fica confortável de dar um testemunho já ou tu quer esperar um pouquinho mais? Na hora que você quiser. Então vem cá, dá o testemunho aqui.